Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, veja aí na sua Bíblia, Atos capítulo 6. Vamos então aprender esse texto, aprender as lições que estão presentes nesse texto, que esse texto ensina e o que nós podemos extrair dele para a nossa vida. Então abra sua Bíblia então, Atos capítulo 6, versículos 1 a 6, fala assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então esse é o nosso texto de hoje. Vamos então conhecer as divisões principais desse texto. Se você olhar com atenção esse texto, você vai ver que ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte desse texto está no versículo 1. E nós vamos chamar essa parte, o título que nós vamos dar para essa parte é o surgimento de um problema gerencial. Esse é o nome que nós vamos dar à primeira parte desse estudo em Atos 6, de 1 a 6. O surgimento de um problema gerencial. A segunda parte do nosso estudo está nos versículos 2 a 4. É muito fácil perceber essas divisões no andamento da narrativa. E a segunda parte do nosso estudo, que está nos versículos 2 a 4, nós vamos chamar de a fixação da prioridade ministerial. Então veja por aqui, já dá para vermos algumas lições importantes do Novo Testamento para a igreja. A fixação da prioridade ministerial. Esse item, esse título, ele se encaixa naquilo que está escrito nos versículos 2 a 4. O número 2, então, do nosso esboço é a fixação da prioridade ministerial. E por último, o item 3, a terceira divisão do nosso estudo, que está consubstanciada nos versículos 5 e 6, pode receber o seguinte título: a criação de uma equipe espiritual. Nós vamos olhar também isso nos versículos 5 e 6, e tem 3 então aqui, a criação de uma equipe espiritual. Essas então são as 3 divisões do texto: o surgimento de um problema gerencial, versículo 1, a fixação da prioridade ministerial, versículos 2 a 4, e a criação de uma equipe espiritual, versículos 5 e 6. Vamos agora caminhar sobre os versículos, vocês vão caminhar sobre os versículos juntos comigo, e olhando os versículos, então nós vamos comentando e tirando as lições importantes para a vida da igreja e para a nossa vida em particular. O versículo 1 é o versículo que serve de base para a primeira divisão do nosso esboço: o surgimento de um problema gerencial. Veja o que diz o versículo 1. Ora, naqueles dias, nós não sabemos ao certo o ano a que se refere o autor aqui, Lucas, quando ele fala naqueles dias. O que nós podemos ter um certo grau de certeza é que isso aconteceu na metade dos anos 30, talvez por volta do ano 35, 36 ou 37 da era cristã. Muito cedo, na época aí do surgimento, em relação aí ao surgimento da igreja, muito cedo, na igreja primitiva ainda, então, nos primeiros anos do surgimento da igreja, quem sabe, talvez 5 ou 6 anos
depois do evento de Pentecoste, quando a igreja nasceu. A igreja nasceu em Pentecoste, com a habitação do Espírito Santo no coração de judeus e gentios que passaram a crer. Esse foi o surgimento da igreja. E poucos anos depois, quem sabe, no ano 35, 37 talvez, isso aqui aconteceu. O texto diz, ora, naqueles dias, então mais ou menos na metade da década de 30, multiplicando-se o número dos discípulos. Aqui o texto mostra um pano de fundo que serviu de base para o surgimento de um problema. O que nós encontramos aqui é que o aumento dos discípulos, o aumento do número de discípulos é algo bom. O livro de Atos mostra a expansão do cristianismo entre os judeus e entre os gentios também. Nós sabemos as divisões do livro de Atos, você pode perceber, se você quiser ler na sua casa, tomar como projeto pessoal, ler os 28 capítulos do livro de Atos, você vai perceber que existe dentro do livro de Atos uma sequência que segue a ordem de Jesus no capítulo 1, versículo 8, que fala que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando você lê o livro de Atos, você percebe que essa expansão, a expansão do Evangelho, se dá exatamente nessa ordem. Primeiro Jerusalém, isso até o capítulo 5, depois dos capítulos 6 até o 12, você vê Judéia e Samaria, você vê o Evangelho saindo de Jerusalém e se espalhando pela província toda da Judéia e Samaria, você vê isso no capítulo 8, você vê Samaria sendo evangelizada, e depois, a partir do capítulo 13, aí até o finalzinho, até o capítulo 28, você vê o Evangelho sendo espalhado até os confins da terra. Então essas são as divisões principais do livro no que diz respeito a esse esboço: Judéia, Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Jerusalém, capítulos 1 a 5. Judéia e Samaria, capítulos 6 a 12. Confins da terra, capítulos 13 até o 28. Então, nós estamos entrando aqui agora numa nova fase do livro de Atos, numa nova divisão do livro de Atos. É um capítulo transacional, transicional. É um capítulo de transição. Ele está mudando agora aqui, apontando para a expansão do Evangelho para outras regiões. Então esse capítulo nos prepara para isso. De qualquer modo, está dizendo que o número de discípulos cresceu. Ele não está criticando isso, vai surgir um problema. Mas ele, é claro, não critica o crescimento. Pelo contrário, o livro de Atos exalta esse crescimento. O livro de Atos quer mostrar esse crescimento como um fator, como uma prova de que Deus está abençoando aquele movimento messiânico. Nós já aprendemos no texto anterior do capítulo 5, que Gamaliel disse, olha, se esse movimento messiânico for de Deus, nada poderá parar. Lucas está mostrando que ele é de Deus, que o movimento messiânico de Jesus de Nazaré é de Deus, era de Deus e continua sendo de Deus. Logo, Deus vai abençoá-lo como? Fazendo com que ele se expanda. E é o que tem acontecido desde então. Então, o número de discípulos se multiplicou e Lucas quer mostrar isso como algo positivo. Porém, o crescimento de uma igreja, quando olhamos aqui, a igreja de Jerusalém, isso trouxe problemas. É sempre assim. Com a mudança da realidade de uma igreja, alguns problemas começam a surgir. Aqui, nessa história, esse problema teve contornos gerenciais. Então, notem bem, é um erro nós acreditarmos que é possível existir uma igreja local que aos poucos não tenha que se organizar melhor. É um erro nós sermos ingênuos ao ponto de achar que é possível nós termos uma igreja local, como era a igreja de Atos 2, Atos 3, Atos 4, uma igreja absolutamente informal, sem que ela tenha um funcionamento bem estabelecido, sem que ela tenha um gerenciamento realizado ali por líderes fixados pela mesma igreja. É um erro nós acharmos isso. O que nós percebemos aqui é que o crescimento da igreja trouxe problemas gerenciais e na sequência da história nós percebemos que essa igreja se organiza
para solucionar esse problema, fixando, estabelecendo pessoas que vão gerenciar aspectos administrativos de distribuição de recursos, de víveres, de alimentos, quem sabe até dinheiro, para as pessoas que precisavam mais. Então nós percebemos aqui que há uma complexidade maior agora na organização da igreja. Isso vai acontecer outras vezes ao longo do livro de Atos. Quando alguém diz, eu quero uma igreja como era a igreja de Atos 2, isso não há como isso acontecer. Isso pode acontecer, essa informalidade toda, isso pode acontecer no comecinho da igreja. Mas isso não, a igreja que se inicia assim, ela não consegue ficar assim, porque ela começa a crescer. E ela começando a crescer, é necessário que ela estabeleça algumas normas de funcionamento. É necessário que ela crie algumas estruturas gerenciais. E aí, aos poucos, ela vai se institucionalizando. Então, quando você pega a igreja de Atos 2, que é absolutamente informal, as pessoas nas casas ali, tomando suas refeições e tudo mais, aquela coisa toda, quando você compara essa igreja com a igreja que vemos no Novo Testamento, 30 anos depois, nas epístolas pastorais, a igreja que nós vemos na época de Timóteo e Tito, e que eles lideravam, nós percebemos que é uma igreja muito diferente. A igreja de Atos 2 é extremamente informal, não tão informal como dizem por aí, mas ela tinha, claro, suas liturgias, seus cultos formais, mas ela era tomada por um grau de informalidade, de uma organização estrutural, institucional mais simples. Com o tempo, essa estrutura vai se tornando mais complexa. Quando você chega nas epístolas pastorais, você percebe que essa organização tomou uma forma bastante, muito maior, muito mais cheia de elementos presentes ali, realmente uma igreja institucionalizada, uma organização mais complexa. Nós percebemos isso não é errado, isso é normal. Com o crescimento da igreja, as realidades vão mudando e é necessário que a igreja se organize, estabeleça algumas coisas aí para funcionar bem. O texto fala que houve crescimento, o número dos discípulos se multiplicou e o problema que surgiu vem logo em seguida aqui. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. O que está acontecendo aqui? Quem eram os helenistas e quem eram os hebreus? Bem, é muito simples entender isso, não há nada de complexo nisso aqui. Os helenistas eram judeus de fala grega que moravam em Jerusalém. Já os hebreus, como são chamados aqui, os hebreus eram judeus que moravam em Jerusalém também e que falavam ali o aramaico. Essa era a divisão entre eles. Os helenistas certamente eram pessoas que tinham vindo da diáspora judaica. Vocês sabem que depois do exílio babilônico, tendo terminado o exílio babilônico, os judeus se espalharam por todo o mundo. E o que nós temos aqui, então, é um grupo de judeus que vieram dessas comunidades judaicas espalhadas pelo mundo e que tinham se fixado em Jerusalém. Eles eram judeus que falavam grego e que tinham também alguns elementos da cultura helenista, da cultura grega, junto de si. E eles se reuniam, inclusive nas sinagogas que havia em Jerusalém, existiam sinagogas que eram sinagogas de judeus que tinham vindo da diáspora, judeus helenistas. E era natural que isso acontecesse, porque tinham afinidade linguística, tinham afinidade cultural. Então era normal. Isso não significa que havia uma divisão na igreja, os helenistas e os hebreus, eles viviam brigando. Não significa isso. Significa apenas que esses grupos dentro de uma igreja, eles se identificam, é normal. Se você tem na sua igreja um grupo de americanos, é normal que esses americanos se aproximem mais, por causa da proximidade linguística, por causa de elementos culturais. Então é óbvio que eles vão estar mais juntos. Se um grupo de brasileiros mora nos Estados Unidos e vai a uma mesma igreja, é natural que esse grupo se aproxime mais, um vá na casa do outro, faça amizades mais intensas ali, porque falam o mesmo idioma, compreendem de modo idêntico várias questões aí, abraçam a mesma cultura, têm uma visão de mundo mais parecida. Então é normal que isso aconteça. E isso aconteceu naqueles dias. Os helenistas, eles eram mais
próximos entre si. É claro, assim como os hebreus propriamente ditos, os judeus residentes ali de Jerusalém, que não tinham vindo de outras comunidades aí da diáspora, é claro que eles se identificavam mais pelos aspectos que eu mencionei, a língua e a cultura. Se você quiser ver um exemplo da realidade de que Jerusalém tinha judeus que tinham vindo de várias cidades espalhadas aí pela diáspora judaica, você pode ler o versículo 9 desse mesmo capítulo. Veja aí na sua Bíblia, veja aí o versículo 9, que começa a contar a história de Estevão. Fala assim, Atos 6, 9, fala que Estevão fazia milagres e prodígios e tudo mais, e aí diz assim, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos. Isso é em Jerusalém. E vejam de onde eles eram. Se eles eram de uma sinagoga, se eles faziam parte de uma sinagoga, eles eram judeus. Então não há dúvida, não tem sinagoga gentia. Então eles eram judeus que moravam em Jerusalém. Mas de onde eles eram? De onde eles tinham vindo? Eles tinham vindo de Cirene. Olha aí, o texto fala dos sirineus. Cirene, na Líbia. Tinham vindo da Líbia, dos alexandrinos, ali Alexandria, no Egito, e dos da Cilícia e Ásia, na Turquia, Cilícia e Ásia, na Turquia. Essas pessoas todas, elas tinham vindo para Jerusalém e moravam ali e se reuniram numa sinagoga. Normal. Eram pessoas que falavam a mesma língua, participavam de elementos culturais idênticos e formaram ali sua sinagoga. Então existiam helenistas em Jerusalém. Isso era comum, normal, e a base disso, a razão disso, tinha sido a diáspora judaica. Muito bem. Os helenistas, então, vários judeus que tinham vindo da diáspora, que falavam grego e que se reuniam, que moravam ali em Jerusalém, eles perceberam um problema. O texto diz aqui que eles murmuraram contra os hebreus, eles começaram a reclamar. Esse é o sentido aqui do verbo gongizo. Eles começaram a reclamar, a murmurar, a revelar descontentamento. Por que eles estavam murmurando? O texto diz, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Viúvas sempre foram alvo do cuidado especial da igreja. A igreja sempre cuidou dos necessitados. A igreja de Atos, quando nós lemos os capítulos anteriores, nós aprendemos que não havia necessitados entre eles, porque as pessoas lá, os crentes de Jerusalém, vendiam suas propriedades e depositavam os seus bens ali, o produto delas, aos pés dos apóstolos. Então parece que os apóstolos administravam essas distribuições. Parece que os apóstolos, talvez, não sei, pedissem para que algumas pessoas cuidassem disso. Olha, eu sei que tal viúva está precisando de auxílio, pegue esse recurso e vá lá. Os recursos eram trazidos para os apóstolos, eram depositados aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, então, a princípio, eram as pessoas que recebiam esses recursos. Mas com o crescimento da igreja, os apóstolos certamente perderam o controle total disso. Eles não conseguiam fazer seu trabalho de pregação. Imaginem as curas que eles realizavam, dezenas, milhares de pessoas procurando os apóstolos todos os dias. Eles não tinham como gerenciar algo assim. E havia muitas viúvas? Pelo jeito, sim. Por que havia tantas viúvas em Jerusalém? Bem, uma prática muito comum, inclusive uma prática comum até séculos recentes, era a seguinte, e talvez ainda hoje seja feito, não sei, só talvez por famílias abastadas, mas judeus de todo o mundo, eles tinham um sonho. Isso não só naquela época, mas ao longo dos séculos, até muito recentemente, talvez até hoje isso aconteça, não sei se hoje isso tem acontecido, mas um dos sonhos dos judeus era o seguinte, os judeus que moravam longe de Jerusalém, era o seguinte, era morrer em Jerusalém. Por isso, Jerusalém tem vários cemitérios em volta dela. Se você visitar Jerusalém, você olhar ali de Jerusalém para o Vale do Cedron, você vai ver vários cemitérios ali, vários túmulos ali. Por quê?
Porque o sonho, e não só no Vale do Cedron, mas ao redor de toda Jerusalém. Por quê? Porque o sonho de muitos judeus é terminar os seus dias, é morrer em Jerusalém. Dizem, há historiadores que falam, que eles queriam morrer em Jerusalém porque no dia da ressurreição os primeiros a ressuscitar seriam as pessoas que moram ali, que estariam sepultadas próximas de Jerusalém ou em Jerusalém para o dia do juízo. Elas seriam as primeiras a ressuscitar e seriam beneficiadas por estarem sepultadas ali na Cidade Santa. Então, isso fazia com que muitos judeus, no final da vida, fossem para lá. Saíssem de seus países, saíssem de suas cidades, se afastassem dos seus parentes mais distantes e fossem para Jerusalém para morrer lá. Pegavam a esposa e iam para lá. E aí, quando chegavam lá, já idosos, viviam algum tempo ali e morriam. E aí cumpriam ali, realizavam seu sonho, vão ser sepultados em Jerusalém. Ok, ótimo, só que agora a esposa ficava sozinha e longe dos seus queridos. A esposa ficava sozinha e longe dos seus parentes. E estava lá, à mercê ali da vida, porque não tinha quem a amparasse. Note bem, no Novo Testamento, o ensino neotestamentário diz que quem deve receber ajuda da igreja são pessoas carentes que não têm amparo familiar. Pessoas carentes, viúvas, órfãos, pessoas pobres que têm filhos, que têm pessoas da família delas, essas pessoas não devem servir de peso para a igreja. Essas pessoas devem receber ajuda dos seus familiares. É claro, há casos em que os familiares são pequenos, são crianças, há casos em que os familiares são doentes, há casos em que os familiares, mesmo trabalhando e se esforçando, não conseguem suprir as necessidades. Há casos assim, mas a rigor, a igreja, ela socorre, como diz Paulo em Timóteo, as que são verdadeiramente viúvas. Mulheres que não têm amparo de ninguém, não têm filhos, não têm marido, claro, são viúvas, não têm ninguém, então a igreja tem que socorrer. Parece que esse era o caso aqui. E note bem, a igreja não ajudava todas as viúvas de Jerusalém. Claro que não, é impossível. Como é que a igreja ajudar todas as viúvas daquela cidade? Não tinha como. A igreja socorria as viúvas entre os discípulos ali. Tanto que os helenistas, eles falam o seguinte: olha, as nossas viúvas, as viúvas crentes que participam da igreja, as viúvas do nosso grupo, dos helenistas, elas não estão recebendo. Elas são crentes, fazem parte da igreja, mas estão sendo negligenciadas na distribuição diária. E essa reclamação procedia pela sequência da história aqui, parece que eles tinham razão nessa sua reclamação. Você não deve ver os helenistas aqui como homens maus. Você não deve dizer assim, eles são murmuradores como o povo de Israel. É claro que é o que o verbo murmurar, e a tradução está corretíssima aqui, como eu disse, o verbo gongizo é um verbo que significa murmurar. É claro que esse verbo, na Bíblia, ele descreve pecado, ele descreve rebelião e tudo mais, mas aqui, a reclamação deles aqui era uma reclamação justa, e mais, Lucas não está tentando pintar um quadro em que os helenistas são maus. Como é que nós sabemos disso? Muito simples. O Evangelho, a partir do capítulo 6, vai se expandir graças à ação de judeus helenistas. Os judeus helenistas é que vão fazer com que o Evangelho chegue em Judeia e Samaria. Os apóstolos fizeram o Evangelho chegar em Jerusalém. Eles, os apóstolos, têm a obrigação de fazer o Evangelho chegar aos confins da terra. Mas o que nós vemos do capítulo 6 até o capítulo 12 é os judeus helenistas, crentes helenistas, pregando o Evangelho. O primeiro deles, Estevão. Estevão é um judeu helenista, o nome dele é um nome grego. Você vê Estevão pregando em Jerusalém ali, sendo apedrejado, e por causa do martírio dele, os discípulos se espalharam e começaram a pregar em outras regiões. Então Estevão teve um papel fundamental no
impulso em fazer com que a igreja se expandisse para outras regiões. Ele era um judeu helenista. Então Lucas não quer pichar os helenistas, ele mostra Estevão como um grande exemplo de fé. Outro, Filipe, o evangelista que aparece no capítulo 8, que pregou em Samaria, que pregou ao eunuco, que nós conhecemos bem a história, o eunuco etíope. Ele que pregou o evangelho ao eunuco etíope e depois continuou pregando o evangelho em outras regiões. Ele era um judeu helenista. O nome dele, Filipe, é um nome grego. Então Lucas não quer pichar os helenistas aqui. Ele está mostrando apenas o que aconteceu naqueles dias. Os helenistas perceberam um problema gerencial. Olha, nós temos viúvas, muitas viúvas de fala grega, viúvas que são procedentes da diáspora aí, judaica, que vieram de outras cidades, de cidades helenizadas, que vieram para cá, para Jerusalém há algum tempo, fixaram residência aqui com seus maridos morreram, elas estão aí, elas se converteram, são crentes, fazem parte da igreja, e elas, no entanto, por alguma razão, não estão recebendo aí a ajuda diária. Por que elas não estavam recebendo? Nós não sabemos. Será que elas não falavam direito o idioma ali de Jerusalém, ali o aramaico, e por isso elas não conseguiam expressar as suas necessidades? Será que era isso? Não sabemos. Será que havia algum tipo de barreira cultural que fazia com que elas fossem postas em segundo plano? Nós não sabemos o que estava acontecendo. O fato é que o problema surgiu. O livro de Atos, Lucas não especifica o motivo disso, mas isso aconteceu e Lucas só diz que isso aconteceu por causa do crescimento. A igreja cresceu e crescendo houve necessidade de um gerenciamento mais bem feito, um gerenciamento melhor estruturado, alguém envolvido de modo mais direto nesse gerenciamento, para que o problema desaparecesse, que o problema existia. O texto fala o seguinte, que elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Essa expressão, distribuição diária, é uma expressão bastante interessante, porque essa expressão é um indicador que mostra que talvez a igreja de Jerusalém estivesse adotando um sistema de ajuda muito semelhante ao sistema judaico, porque o judaísmo tinha um sistema de ajuda de pessoas pobres em Jerusalém. O judaísmo em Jerusalém tinha um modelo de amparo social. Pode ser que a igreja tenha imitado um pouquinho esse sistema de amparo social. Eu peguei aqui uma citação do New American Commentary, e eu vou ler para vocês essa citação que explica como funcionava no judaísmo em Jerusalém o apoio, o socorro, o amparo de pessoas carentes ali da cidade. Então diz assim o The New American Commentary, de John Powell, que é o comentarista que trata disso. Ele fala o seguinte: em suas ações de caridade, pode ser que a igreja tenha seguido um pouco os precedentes estabelecidos no judaísmo da época. Claro, era uma igreja judaica, pode ser que ela tenha imitado os precedentes estabelecidos no judaísmo de então, que tinha um sistema duplo de ajuda aos necessitados. Não é que a igreja imitava plenamente isso, mas a igreja certamente pegava elementos desse sistema duplo de ajuda aos necessitados lá em Jerusalém. Os judeus pobres residentes na cidade, isso aqui, os judeus não crentes, os judeus pobres residentes recebiam uma ajuda semanal chamada cupá. Então, essa ajuda era dada pelas autoridades judaicas aos judeus bem pobres. Em Jerusalém, eles recebiam isso, os judeus que moravam na cidade. Essa ajuda era entregue toda sexta-feira e consistia de dinheiro suficiente para 14 refeições. Então a pessoa poderia comer 7 dias, 2 vezes por dia. Ela recebia essa ajuda desde que fosse um judeu residente em Jerusalém, que morasse na cidade de Jerusalém e fosse realmente pobre. Aí recebia essa ajudinha lá. Muito bem. Na sequência aqui diz o seguinte: havia também uma distribuição diária. Olha aí, é a mesma expressão que aparece no versículo 1. Havia também uma distribuição diária conhecida como Tamihui.
destinada a não residentes, a quem não morava em Jerusalém. Eram só pessoas que iam até lá, passavam um tempo ali, recebiam uma ajudinha diária, mas isso não era dinheiro. Isso consistia de comida e bebida entregues aos necessitados lá onde eles estavam. Então, muito pobrezinho, estava lá em Jerusalém, passando temporariamente por ali, foi lá talvez celebrar uma festa, ficou por um tempo maior, então recebia essa ajudinha, mas era em alimento. A prática cristã parece ter abraçado elementos desses dois sistemas judaicos. Como o Tamihui era uma ajuda diária, e como o Kupá era para os pobres residentes. Parece que a igreja ela não ajudava pessoas que estavam passando por ali. Ela se fixava nos crentes, ali nos necessitados crentes da igreja, e realizava essa distribuição diária. E como Pedro fala de servir às mesas, é bem possível que fosse uma ajuda em víveres, em alimentos que eram distribuídos diariamente para essas pessoas mais pobres. Então acontece aqui então, no versículo 1, esse problema gerencial. E é interessante notar isso, porque um problema gerencial não é tratado pelos apóstolos como um problema secular, como um problema meramente administrativo. Não. Tudo que está relacionado à vida da igreja é algo ligado aos interesses do reino, o reino de Deus. Então os apóstolos vão tratar disso não como um problema meramente físico, material. Tem aqui a parte espiritual e tem aqui a parte material, então isso aqui é parte material, é uma coisa menos sagrada. Não. Os apóstolos não viram assim. Eles olharam para o problema gerencial, para o problema administrativo, para o problema de organização, de estrutura de distribuição, um problema de logística, para usar a linguagem mais recente. Eles perceberam esse problema de logística, havia uma falha na logística da distribuição de alimentos, e eles se preocuparam com isso e trataram isso como algo próprio do universo espiritual. Nós somos uma igreja e nós, como crentes, temos que lidar com esse problema material, administrativo, gerencial, logístico. Nós temos que lidar com isso como lidamos com qualquer outro problema da esfera espiritual, por assim dizer. Então notem, essas coisas são importantes. A igreja tem que ajudar os necessitados? Tem. Ela tem que ajudar os necessitados do mundo inteiro? De acordo com o texto aqui, nós vemos que não era isso que a igreja fazia. A igreja se concentrava no socorro aos necessitados ali da igreja, e aos necessitados reais mesmo. Paulo depois escreve a Timóteo dizendo, olha, você tem que dirigir esses socorros todos àquelas que são realmente viúvas, que não têm parentes para ajudar. Essas são as viúvas de verdade. E a igreja, então, está preocupada com isso. O problema surgiu, era um problema real, e eles agora vão tentar solucionar isso. Mas antes de nós vermos a implementação da solução, a execução da solução, nós vamos passar para o ponto 2. E nesse ponto 2, que está nos versículos 2 a 4, nós vemos a fixação da prioridade ministerial. Isso é muito importante. É importante porque coloca dentro da igreja o que é devido a quem. Quais são as funções principais da igreja? A igreja, qual é a sua tarefa primordial? Em que ela deve se concentrar? Qual é o trabalho central dela? Com o que os pastores, os pregadores, os ministros do evangelho devem se preocupar acima de tudo, acima de qualquer coisa. Nós vamos ver aqui agora, nos versículos 2 a 4, e isso deve servir de parâmetro para todas as igrejas verdadeiras que há no mundo. Vejam aqui a sequência. Versículo 2, aí agora na segunda divisão, a fixação da prioridade ministerial. Então os 12, diz aqui o versículo 2, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, olha que interessante isso aqui, eles convocaram a comunidade dos discípulos. Existe uma ideia presente hoje em dia, dizendo que diz que a igreja do Novo Testamento, ela se reunia então toda fragmentada nas casas, eram as células, falam que era assim que funcionava o tempo todo, o tempo dela era igreja em células. Isso não é verdade.
Isso, nós encontramos no Novo Testamento que isso acontecia, havia sim reuniões dos lares, mas isso não significava uma fragmentação completa da igreja. A igreja, nós aprendemos, ela se reunia assim, toda ela no mesmo lugar. Nós vemos isso no Novo Testamento. Mas como fazia isso? Eles arrumavam um lugar e se reuniam todos juntos no mesmo lugar. E nós temos aqui uma prova disso. O texto aqui diz: os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Todos ali. Chamaram todos os discípulos. Mas como eles se reuniram? Era uma vasta multidão? Era uma vasta multidão. Onde eles se reuniram? Nós não sabemos, o texto não fala, mas tudo indica, pelas informações que nós temos no livro de Atos, tudo indica que eles se reuniram nos pátios do templo, que eram pátios enormes. Eu mostrei a fotografia do templo aqui para vocês algum tempo atrás, e eram pátios imensos. O pórtico de Salomão, imenso. Os pátios ali, o pátio dos gentios, imenso, muito grande. Os cristãos podiam sim se reunir ali e participar ali, realizar ali uma assembleia para decidir essas questões. Foi lá que eles se reuniram? O texto não fala. Onde se reuniram? Numa outra praça? Num outro lugar? Num outro espaço? Nós não sabemos. Mas a Bíblia mostra que sim, que os crentes, a igreja se reunia muitas vezes num lugar só. Veja, por exemplo, no próprio livro de Atos, se você quiser ver, veja Atos 15, 12 e 22. Veja o que diz. Atos 15, 12, é só um parênteses para quebrar um pouco essa ideia que todo mundo martela nisso o tempo todo, né? Dizendo que a igreja primitiva era só célulazinhas pequenininhas ali de alguns crentes ali, sentados ali numa casa, comendo pipoca, tocando violão. Não era assim. Veja aí o que diz Atos 15, 22. Fala assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Isso aqui é uma descrição do que aconteceu no fim do concílio de Jerusalém, que se reuniu para discutir se os gentios deveriam ser circuncidados e guardar a lei para serem crentes. Esse concílio foi o primeiro concílio geral da igreja cristã, em Atos 15, para decidir essa questão. Os gentios crentes devem se judaizar? E a decisão, então, foi no seguinte sentido: eles não devem se judaizar, porque a salvação é só pela fé, eles não precisam se circuncidar e guardar a lei. O versículo 22 fala que essa decisão foi acompanhada e tomada por toda a igreja, os apóstolos, os presbíteros e toda a igreja reunida numa assembleia geral formalmente organizada e convocada para decidir isso. Veja, eu falei aí do versículo 22, a decisão. Veja também o versículo 12. Veja a linguagem do versículo 12. Fala assim: e toda a multidão, isso durante o concílio, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam os sinais e prodígios que Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então aqui há uma grande multidão participando dessa assembleia, e todos ali no final tomam uma decisão conjunta, estão reunidos no mesmo lugar. Se você olhar 1 Coríntios 11, você pode dizer: mas isso aqui era uma coisa excepcional, não acontecia sempre isso aí. Então talvez você possa olhar 1 Coríntios 11, 20. Veja o que diz 1 Coríntios 11, 20. Um textinho que passa assim pelos nossos olhos e a gente nem percebe muitas vezes. Fala assim: quando, pois, vos reunis... E agora veja o que vem depois. Acharam aí? Quando, pois, vos reunis... E o texto diz: no mesmo lugar. Não é a ceia do Senhor que comeis. Aqui o texto fala que a igreja de Corinto, talvez sempre ou em muitas ocasiões, para se reunir para a ceia, ela se reunia no mesmo lugar.
tinha lá talvez um cenáculo amplo, talvez a sala de uma pessoa rica que tinha uma casa grande. Nós não sabemos onde ela se reunia, não sabemos onde ela se reunia, mas o texto fala que ela se reunia no mesmo lugar para celebrar a ceia. Então, não deixe que essas ideias, essas noções anti-igreja, né, que falam, não vai à igreja não, que isso aí é invenção, isso aí se reunir lá, 3 pessoas com um violãozinho lá, e começar a cantar uns corinhos ali, e compartilhar, cada um compartilhar ali, e fazer oração, isso aí já é igreja, não é lorota, não é. Igreja não é isso aí é legal fazer isso, pode fazer, não tem problema, mas dizer que isso substitui a igreja formalmente estabelecida, nos moldes que o Novo Testamento apresenta, os contornos exatos da igreja, isso absolutamente jamais. A igreja ela tem um formato estabelecido, um formato administrativo que foi se desenvolvendo com o tempo. E ela envolve sim o ajuntamento de todos os crentes ligados àquela comunidade, para não somente tomar suas decisões ali, mas também para cultuar a Deus e celebrar a ceia do Senhor. Isso nós vemos no Novo Testamento diversas vezes. Eu dei aqui 2 exemplos apenas, mas há outros. Muito bem. O que acontece então aqui? Fechando parênteses. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, todos se reuniram, não sabemos aonde, mas se reuniram, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Note aqui a expressão que ele usa, não é razoável. Essa expressão ela não foi traduzida muito bem, na verdade. Porque o verbo, a palavra que é usada aqui, é uma palavra que significa agradável ou desejável. Pedro, então, está dizendo, os apóstolos, então, estão dizendo o seguinte: não é agradável ou não é desejável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não é agradável ou desejável a quem? O texto não deixa claro. Pode ser, eu acho bem provável aqui, que os apóstolos estão dizendo o seguinte: não é agradável a Deus que nós deixemos de pregar para distribuir alimentos. Ou então, ele esteja dizendo, é uma outra tradução possível, não é desejável, não é agradável e não é desejável a Deus que nós paremos de pregar para ajudar as pessoas carentes. Não é esse o nosso papel. O nosso papel não pode ser interrompido para que nós façamos essas coisas. Então, o que nós temos aqui é a fixação de uma prioridade ministerial. Note bem, isso não significa que os pregadores da palavra devem olhar para as pessoas pobres da igreja e falar: isso não é problema meu, isso aí que se dane, nem tomar conhecimento, eu vou orar e vou pregar. Não é isso que significa isso aqui. O que isso significa é que os pastores, os pregadores da palavra, aqueles que anunciam o evangelho, os herdeiros das funções dos apóstolos, os apóstolos deixaram essa herança funcional, essa herança ministerial aos presbíteros. Nós vemos no livro de Atos que vai havendo uma transição lenta. Os apóstolos vão deixando o cuidado da igreja com os presbíteros. E no final do livro de Atos, você percebe os apóstolos se sujeitando, obedecendo às orientações dos presbíteros. No começo nem presbíteros havia, mas depois é formado um grupo de presbíteros. E esse grupo de presbíteros vai aos pouquinhos assumindo a liderança da igreja. Por quê? Porque os apóstolos tinham que se espalhar pelo mundo. Os apóstolos tinham que ir embora. Os apóstolos não iam poder ficar pastoreando a igreja lá deles. Não poderiam. Eles tinham que ir embora, eles tinham que se espalhar pelo mundo todo, como Jesus tinha mandado. Então eles foram transferindo para os pastores, para os presbíteros, no próprio livro de Atos, eles foram transferindo a sua autoridade lentamente, saindo de cena nas igrejas locais e se espalhando como evangelistas missionários no mundo todo. Então o que nós vemos aqui é algo relacionado à função principal dos apóstolos, que hoje, de certo modo, os pregadores receberam para si, herdaram deles.
é a função de pregar a palavra, é a função da oração e do ministério da palavra. Os apóstolos então dizem o seguinte, olha, não é algo que agrada a Deus, não é o que Deus deseja, que nós, as testemunhas de Jesus, os pregadores do Evangelho, os anunciadores da palavra, não é desejável que nós abandonemos essa tarefa. Paremos de fazer essas coisas para cuidar das questões sociais, das necessidades materiais dos pobres da igreja. Não é correto fazermos isso. Nós temos que ter, e temos de fato, uma prioridade no nosso ministério. E essa prioridade não é nos envolvermos com questões sociais, com questões de carência de alimentos. Nós temos que ser sensíveis a isso, como pregadores que somos. Nós temos que reconhecer a gravidade, a seriedade e a importância disso, e os apóstolos reconheceram isso, tanto que tomaram medidas eficazes para resolver o problema. Nós temos que estar de olho nisso aí, temos que observar isso, temos que tomar medidas gerenciais, como de fato tomaremos, para resolver essas questões. Nós não podemos virar o rosto e dizer não é problema meu, eu tenho outras coisas para fazer, nós não podemos fazer isso. Mas nós não podemos deixar que essa atividade substitua, atrapalhe a função maior, a necessidade maior, o trabalho essencial que foi colocado sobre os nossos ombros para realizar, que é integrado pelo quê? O texto fala que eles não poderiam abandonar a palavra para servir as mesas. Qual é a função principal? A palavra, o anúncio da palavra. Veja aí na sequência o que o texto fala. O texto fala, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Note que aqui existe uma indicação do que consiste o amparo material dos carentes. É o suprimento da mesa. Esse é o amparo que a igreja deve suprir aos carentes, aos crentes da igreja que precisam de alguma coisa. É cuidar da mesa, é não deixar que eles passem fome. Essa é a função principal deles. Veja aí na sequência. O texto diz assim na sequência: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. É interessante notar aqui no versículo 3, que existe aqui um modelo de governo eclesiástico. E que modelo é esse? Esse modelo é o modelo congregacional. O que significa isso? O que é um modelo congregacional? É um modelo em que a igreja, sob a administração dos seus líderes principais, ela toma as decisões. É interessante isso aqui, porque nós vemos hoje em dia vários modelos eclesiásticos em que existe só um grupinho pequeno, ou às vezes uma pessoa só. Às vezes o pastor é o dono, é o fundador daquela igreja, ele é o dono. Ele toma todas as decisões da cabeça dele, porque ele é o proprietário da igreja. Ele é o proprietário da igreja, e as pessoas que estão lá, ele nem conhece direito nada, ele vai lá, prega e faz ali seus ensinos ali, e ele toma conta de tudo. A igreja não decide nada, não apita nada, o povo não apita nada. O povo está lá apenas para escutar e para contribuir. O povo não toma decisão nenhuma acerca de nada. Esse modelo não é o modelo bíblico. Falam tanto hoje em dia, né? Nós queremos a igreja de Atos. Quer mesmo? Nós somos a igreja de Atos Rediviva. Será que é mesmo? Nós não temos visto isso aí não, especialmente na igreja daqueles que dizem que são a igreja de Atos ressuscitada. Nós não vemos. Esse modelo aqui nós não vemos. Eles dizem lá, não, os dons, isso todo mundo fala. Mas não existe um governo eclesiástico hoje nesse meio evangélico aí fora que seja esse governo aqui, em que a assembleia, o povo, participa das decisões, inclusive administrativas da igreja. Você não vê. Isso está errado. A igreja bíblica, a igreja de Atos, mostra que o modelo adotado pelos apóstolos era um modelo em que a igreja reunida tomava decisões. O texto fala, escolhei dentre vós. Note,
Há uma liderança lá. Mas essa liderança, ela coordena essas coisas todas, ela coordena esse modelo congregacional, ela coordena um modelo congregacional, mas ela não tem a palavra final e acabou. Não. A igreja toma suas decisões, a igreja escolhe, o texto diz, escolhei dentre vós 7 homens, o número que eles acharam suficientes ali para cuidar desse serviço. 7 homens, e note bem, olha como esses homens deveriam ser. Eles iam lidar com dinheiro, eles iam lidar com a administração de bens, com recursos materiais. O texto diz então, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação. É claro. Mas há pessoas de má reputação na igreja? Tem gente que se converte, né, e está lá, professa a sua fé, é batizado e tudo mais, mas você sabe que a vida da pessoa tem algumas pendências que tem que ser corrigidas. Às vezes é um mau administrador na sua casa. Às vezes é alguém que toma emprestado e não devolve. Às vezes é alguém que se mete em dívidas, vive no meio desses rolos todos aí, não sabe cuidar bem de recursos materiais. Ou então é um esbanjador, sempre vivendo em apertos, porque quando pega algum dinheiro sai comprar um iPhone 11 e com problemas para resolver na sua casa e acaba gastando dinheiro com aquilo que não é necessário. São pessoas que não têm uma boa reputação nesse campo de administração material. Isso existe. É claro que aqui boa reputação é uma expressão bem ampla, envolve o caráter da pessoa, a moral da pessoa, é claro. Mas quando nós dissolvemos, quando nós incluímos essa expressão boa reputação dentro do contexto dessa passagem, nós concluímos. A boa reputação aqui tem em mente, em especial, abrange em especial alguém que seja conhecido por ser um administrador responsável. Alguém que sabe lidar com o dinheiro que recebe. Alguém que não é um esbanjador, que não é um aproveitador, que não é alguém que pega dinheiro dos outros e não devolve e vive desses rolos. É uma pessoa assim, não pode se envolver com esse serviço. Não pode. Por razões óbvias. Se ela não é uma pessoa honesta, e se não é uma pessoa capaz, imagine o que ela vai fazer com essa distribuição de bens. Vai ser um caos completo. Vai piorar o problema. Além disso, homens cheios do Espírito. O que significa isso? Homens cheios do Espírito são homens movidos pelo Espírito Santo. Eles não podiam ser movidos por ganância. Esse é um perigo enorme. Eles não podiam ser movidos por rancores. De repente eu vejo ali uma viúva que eu não gosto muito dela, porque ela é antipática, ela é chata, ela é insuportável, então eu vou me vingar, não vou dar comida para ela. Deixa eu passar fome um pouco para aprender. Esse tipo de homem não está sendo movido pelo Espírito Santo, ele tem que ter impulsos espirituais. É o Espírito Santo que deve guiá-lo ali nas suas atitudes e nas suas decisões. Ser cheio do Espírito Santo significa isso, ser controlado por ele, ser possuído por ele ao ponto de ser controlado por ele. No livro de Atos, o homem cheio do Espírito Santo é alguém que é possuído pelo Espírito num grau tão grande que ele prega com ousadia, que ele prega de uma forma como ele jamais conseguiria pregar se o Espírito Santo não habitasse nele daquela forma. Então, existe presente na ideia de ser cheio do Espírito Santo a ideia de controle. Esses homens não poderiam ser controlados por rancores, por preferências, é outro problema. Eles não podiam ser conduzidos por preferências pessoais. Eles não podiam ser conduzidos por invejas, não poderiam ser conduzidos por nenhum desses fatores aí, mas conduzidos apenas pelo Espírito Santo, para que fizessem a distribuição orientados pelo próprio Deus. E também cheios de sabedoria. Por quê? Porque na administração dessas coisas é perigoso você ser enganado. Você tem que ser sábio, você tem que saber julgar as coisas. Alguém que iria trabalhar com isso tinha que saber julgar as coisas. Será que isso aqui realmente é correto fazer? Será que essa quantia
não está sendo demasiada? Será que essa mulher, essa viúva, não está se aproveitando? Será que não tem gente por trás dessa viúva tirando proveito? Será que essa viúva não é só um canal, um instrumento, um fantochezinho que é usado para beneficiar terceiros que nós nem conhecemos? Isso acontece. Eu sou pastor há muitos anos, já vi isso. Já vi pessoas que tentam usar ali a mamãe, viúva, pobrezinha, para receber ajuda para que eles, os filhos, que nem são da igreja, se beneficiem. Então é necessário o quê? É necessário que haja sabedoria. Aqueles homens então deveriam ser assim, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Não bastava ser um administrador, não bastava ter um diploma de economia, de administração de empresas, de uma faculdade, não bastava isso. Aliás, isso era até secundário. Era necessário que eles tivessem boa reputação, controle do Espírito sobre eles e sabedoria, inteligência, equilíbrio para realizar esse serviço. E ele termina dizendo, aos quais encarregaremos desse serviço. A palavra serviço que aparece aqui é a palavra necessidade. É interessante notar isso, porque os apóstolos estão dizendo, olha, isso é realmente uma necessidade. Nós não estamos dizendo que isso é secundário, não estamos dizendo que isso não tem importância. Isso é secundário para nós em relação ao nosso trabalho. Em relação ao nosso trabalho como evangelistas, como pregadores, como mestres, isso é secundário. Mas é uma necessidade. Nós vamos encarregar essas pessoas dessa necessidade, porque é uma necessidade real. E essa necessidade real, ainda que ela seja secundária, ela existe. E ainda que ela seja secundária, quem vai cuidar dela devem ser homens espirituais, porque eles vão se envolver realmente com um ministério. E devem ser crentes maduros, homens sérios, de boa reputação, que tenham sabedoria, pessoas cheias do Espírito Santo. E o versículo 4 então conclui dizendo, quanto a nós, agora os apóstolos enquanto pregadores, enquanto testemunhas, enquanto mestres, quanto a nós nos consagraremos, veja aqui qual é a função principal deles, ou as funções principais. Eles vão se consagrar, eles vão se entregar exclusivamente a duas atividades. Nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então note bem, os pastores, eles têm que se preocupar com questões administrativas. Às vezes não tem jeito, eles têm que se preocupar, eles têm que cuidar dessas questões. Às vezes não há como. Eles têm que se envolver com isso, eles têm que se envolver com a ajuda aos carentes. Às vezes não há como escapar disso, eles não têm opção, às vezes até porque falta um grupo como esse que vai ser formado aqui nos próximos versículos. Mas eles não podem deixar que essas coisas tomem conta total do seu ministério, ao ponto deles negligenciarem a oração e o ministério da palavra, que envolve ensino e propagação do Evangelho. Eles não podem deixar que essas funções secundárias tomem o lugar desse trabalho. Os pastores, às vezes, eles sofrem bastante. Eu fui pastor já de igrejas pequenas. Na própria igreja que eu pastorei hoje, a Igreja Batista Redenção, quando eu cheguei, era uma igreja com poucas pessoas, poucos recursos, e muitas vezes eu tive que fazer trabalho de zelador, faxineiro, pedreiro, auxiliar de pedreiro, administrador do prédio, comprador de coisas para a igreja, alguém que atendia encanador, atendia eletricista, atendia pedreiro, administrava a obra toda, empreiteiro. Eu tive que ser tudo isso ao longo do meu ministério pastoral, mas isso não é o ideal, isso não é o certo, porque isso me atrapalhava. Eu tinha que às vezes sair fazer compras para a construção e reforma da igreja. Passava o dia todo fazendo isso e não conseguia me dedicar de fato àquilo que era o meu ministério. E muitas vezes, por quê? Por falta de uma equipe que ajudasse. Hoje, graças a Deus, isso desapareceu. Eu tenho uma equipe muito boa, pessoas que cuidam disso e estou bem tranquilo. Mas os pastores devem tomar cuidado. Há pastores, inclusive, que abandonam a pregação para se dedicar somente a aspectos
de assistência social. E acham que estão fazendo certo. E não pregam. Ou pregam muito pouco. Ou seus sermões não têm conteúdo nenhum, porque não se dedicam a isso. Porque estão envolvidos em atividades sociais e pior, às vezes atividades sociais que nem envolvem a igreja. Atividades sociais para incrédulo, para bem de incrédulo, quando eles deveriam priorizar a comunidade da fé. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 6:11, em Gálatas 6:10, para fazer o bem a todos, em Gálatas 6:10, mas principalmente os da família da fé. Muito bem, então nós temos aqui, nesses versículos 2 a 4, nós temos a fixação da prioridade ministerial. Isso é importante para nós? Muito importante, especialmente para mim. Eu, como pastor, os pastores que nos assistem, isso é importante. A prioridade ministerial é a oração e o ensino da palavra. E é importante isso para a igreja saber também, porque a igreja deve observar essas coisas. Será que os nossos pastores estão realizando isso, ou nós estamos sobrecarregando os nossos pastores com coisas que não tem nada a ver com isso? E se a igreja perceber, você que está assistindo de outra igreja lá, e você percebe, olha, a nossa igreja está sobrecarregando o nosso pastor com coisas que não tem nada a ver com oração e ministrar da palavra. E ele está tendo que se desdobrar para cuidar de questões que não tem nada a ver com ele. Se a igreja está percebendo isso, a igreja deve se reunir, chamar o pastor e dizer, pastor, nós temos que tomar medidas para aliviar o seu fardo, a fim de que o Senhor se envolva somente com isso, com a oração e o ministério da palavra. Muito bem. Vejam então a sequência, o último item. Olha o que acontece então. No último item nós temos a criação de uma equipe espiritual. Então no primeiro item nós vimos o surgimento de um problema gerencial. Isso está no versículo 1. No segundo item vimos a fixação da prioridade ministerial. Versículos 2 a 4. E por último, o item 3, a criação de uma equipe espiritual. Note bem, uma equipe espiritual, porque esse trabalho, ainda que administrativo e gerencial, é o trabalho do povo de Deus para o povo de Deus. Então é sério esse trabalho. Esses homens vão realizar um ministério. Esses homens vão realizar uma obra de Deus. Por isso, aqui eu chamei de equipe espiritual. Aqui parece que existe aqui o surgimento do diaconato. A palavra diácono não aparece aqui, mas o verbo, o substantivo diaconia aparece. Então é possível que tenhamos aqui o embrião do cargo que mais tarde nós encontramos nas epístolas de Paulo, o cargo chamado diácono. Nós encontramos isso em Filipenses 1, que foi escrito no ano 62. Filipenses 1 fala dos bispos e diáconos. Nós encontramos os diáconos em 1 Timóteo 3, escrita no ano 64, talvez 1 Timóteo, chamando um grupo específico de diáconos. Quando surgiram esses diáconos de que Paulo fala em Filipenses, de que Paulo fala em 1 Timóteo? Esses diáconos talvez tenham surgido aqui. Talvez tenhamos aqui o embrião desse grupo, desse conselho de homens que vão auxiliar os ministros da palavra, aliviando os ministros da palavra, a fim de que eles se sintam livres para cuidar daquilo para o que foram chamados. E eles vão cuidar de outras coisas com a mesma seriedade, encarando esse serviço como um serviço espiritual e santo, como nós veremos aqui. Veja então o que acontece. Aqui a criação de uma equipe espiritual. Diz assim o versículo 5. O parecer, isso o parecer dos apóstolos, eles fizeram uma sugestão. Sugeriram, olha, vamos fazer assim. O parecer agradou a toda a comunidade. Olha que bacana isso. A igreja não era uma igreja dividida. Eles olharam e disseram, olha, gostamos disso. Quem gostou? Os helenistas, os hebreus, todos gostaram. Olha que ótimo. 7 homens para cuidar disso? Excelente. Vamos então fazer isso sim. E veja, mais uma vez um indício do modelo de governo congregacional. O que a igreja toda fez.
A igreja toda elegeu, ela escolheu 7 pessoas. E aí vem os nomes dessas pessoas. Veja aí, o primeiro que aparece aqui é Estevão. E ele é chamado de um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ou seja, além de ter boa reputação, além de ser cheio do Espírito Santo e tudo mais, e cheio de sabedoria, ele também era cheio de fé. Então, aqui ele é qualificado assim, por quê? Porque ele vai entrar no cenário daqui a pouco de modo mais especial. Então, Lucas já nos prepara para que vamos aos pouquinhos conhecendo Estevão. Porque ele vai, daqui a pouquinho, ele vai aparecer no cenário com destaque. Então, Lucas já nos prepara para isso. Lucas é um bom escritor, então ele já nos prepara. O primeiro que ele menciona, Estevão, o nome grego. O nome grego, que significa coroa, ele aparece aqui de modo especial e ele vai ter esse papel especial daqui para frente. E o nome é grego. Note, ele é um helenista. O nome dele mostra isso. Assim como todos os outros. Depois, em segundo lugar, vem Filipe. Filipe também, ele é o segundo aqui, porque ele vai aparecer também em Atos 8, como um grande evangelista interessante. Os diáconos aqui, esses 2 diáconos aqui, são evangelistas. Fala, nossa, mas os diáconos da minha igreja nunca evangelizaram ninguém. Não, mas o diácono de Atos, os 2 diáconos por excelência do livro de Atos, são também evangelistas. É muito interessante notar isso. E o texto aqui prossegue dizendo que além de Estevão e Filipe, tem aqui outros helenistas. Prócoro, nós não sabemos ao certo quem é Prócoro, dizem que ele foi bispo na Turquia mais tarde e morreu martirizado. Dizem que ele foi o amanuense de João, quando João escreveu o 4º Evangelho, mas nós não temos certeza disso. Tem aqui Nicanor, tem aqui Timão, é um outro nome grego, não tem nada a ver com Coríntios, não? Timão. Né? Então, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, não tem nada a ver com Palmeiras também, nada a ver. Né? Não sabemos nada sobre Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Nós não sabemos nada. Nicolau, nós sabemos, veja, o texto diz que ele era prosélito de Antioquia, ou seja, ele era também helenista. Ele também era de língua grega. Todos aqui parecem ser helenistas, todos. E é interessante isso, por quê? Porque a igreja escolheu, a igreja toda, não foram os helenistas que escolheram, a igreja toda, tanto os hebreus quanto os helenistas. Eles juntos escolheram 7 helenistas. Por quê? Porque pensaram assim, olha, eles vão ter mais habilidade para resolver o problema. O foco do problema são as viúvas helenistas. Eles são homens bons, são homens cheios do Espírito Santo, são homens cheios de sabedoria e eles têm essa habilidade adicional. Eles conhecem essas mulheres, falam a língua delas, conhecem a cultura delas, sabem como se aproximar, ter um acesso mais fácil. Então vamos escolher 7 helenistas. Quanto às viúvas hebreias, estas não tem problema nenhum. Estas aí, eles vão tirar isso de letra sem problema nenhum, não há foco de problema nenhum em relação a essas mulheres. Agora, para lidar com o foco do problema, é bom que sejam homens assim. E escolheram então esses homens não só porque eram helenistas. Aliás, Pedro nem falou que tinha que ser helenista. Pedro, os apóstolos, nem falaram que tinha que ser helenista. Mas a igreja foi sábia. E falou, vamos escolher helenistas, mas acima de tudo, antes de serem helenistas, devem ser homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria também. E escolheram esses 7 homens. E o que fizeram então depois? Qual foi o próximo passo? É a criação de uma equipe. O primeiro passo foi a eleição. A igreja escolheu. Não foi ninguém que chegou e falou assim, você. Não. A igreja escolheu. Já imaginou que maravilha seria se todas as igrejas fizessem isso? As igrejas escolhessem seus líderes, como a Bíblia fala que tem que ser? Seria maravilhoso. Não teríamos tantos aventureiros aí que não tem nada a ver com a igreja, mandando e desmandando e fazendo o que querem. Não, a igreja escolheria. O texto aqui diz assim, apresentaram-nos perante os apóstolos.
Então a igreja escolheu, não foi nenhuma manda-chuva que chegou e falou assim, ó, eu vou colocar aqui o meu parente aqui. Não, não foi isso. Não foi isso. Ah, o meu sucessor é o meu filho aqui. Não, é a igreja que decide, é a igreja que vai dizer quem quer e quem ela não quer. É assim que funciona na Bíblia. Se você está numa igreja que tem lá um grupinho que manda e desmanda, tem algo errado aí. Na Bíblia, o modelo é um modelo congregacional. A igreja se reúne e toma essas decisões. Agora, note bem, é interessante. Isso não significa que a liderança não vale nada. Não. Note que os apóstolos aqui foram eles que indicaram isso. Eles apontaram a solução. A igreja então elegeu. E aí depois, notem como a liderança é importante. Eles apresentaram esses 7 para os apóstolos. Olha, nós escolhemos esses 7. O que vocês acham? Os apóstolos ainda eram autoridade. Eles poderiam dizer, gente, vocês escolheram mal. Olha aí, que encrenca. Vocês estão malucos. De jeito nenhum, olha aí, esse homem é um péssimo exemplo, ele bate na esposa. Esse homem pega dinheiro emprestado e não devolve. Não pode. Olha esse outro homem aqui, esse outro homem está prestes a entrar em disciplina porque não administra bem a sua casa. E esses outros também aí, daqui a pouco vai sobrar para eles. Vocês não viram Ananias sendo morto porque mentiu? Vocês não estão vendo que o perfil da pessoa na igreja tem que ser um perfil realmente santo? Quanto mais pessoas que vão estar aí cuidando de um assunto tão importante, os apóstolos poderiam dizer isso. Olha, não, isso aí é encrenca. Mas, graças a Deus, quando eles apresentaram para os apóstolos, 7, o texto diz que eles orando, lhes impuseram as mãos. O que envolvia impor as mãos? Impor as mãos no Novo Testamento tem vários sentidos, mas aqui impor as mãos envolve designar para uma tarefa. Eles impuseram as mãos sobre os 7, e com isso eles estavam fazendo o quê? É quando impõe as mãos saem ali alguns poderes. Não tem nada a ver. Tem muita superstição hoje em dia, meu Deus. Como tem superstição. Muita gente ali impondo as mãos, achando que sai algum poder, pastor orando assim para sair poder para todo mundo, pegar todo mundo. Isso são superstições tolas, isso não existe. Aqui, quando o texto fala sobre impor as mãos, é um gesto simbólico, é um símbolo designando para uma tarefa. Olha, nós, os líderes aqui da igreja, os apóstolos, com a aprovação dessa igreja que escolheu vocês, sabiamente, nós conhecemos vocês, nós sabemos o perfil de vocês, nós conhecemos vocês muito bem, e a igreja escolheu muito bem, nós concordamos com essa escolha, nós conhecemos cada um de vocês e concordamos com o que a igreja acaba de fazer, e por causa disso, nós orando aqui, nós impomos as mãos sobre vocês, designando vocês para essa tarefa. Que é uma tarefa santa, é uma tarefa importante, é uma tarefa sagrada, é uma importante necessidade que vai ser suprida por meio do trabalho de vocês. E eles então criaram uma equipe espiritual que daqui para frente vai resolver o problema das viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que acontece em seguida? Esses diáconos, né? Como ficaram conhecidos mais tarde na igreja. Esses diáconos fizeram o seu trabalho? O texto não fala. O texto não fala mais das viúvas dos helenistas. Não fala mais. Menciona mais tarde, né, tem Dorcas. Dorcas era uma viúva helenista. Ela morreu e tudo mais, e ela ajudava as outras mulheres também. Nós aprendemos isso. Mas não fala do trabalho desses homens. Não fala deles. Não fala o que eles realizaram. Só concentra no trabalho de Estevão e Filipe, mas não como diáconos. Concentra no trabalho deles como evangelistas, não como diáconos. Mas tudo indica, Lucas não menciona, Lucas silencia, segue em frente, tudo indica que eles realizaram o seu papel e o problema enfrentado por aquela igreja desapareceu. Então esse é o nosso texto de Atos 6, de 1 a 6. E algo importante que deve ficar gravado em nossa mente são essas lições que ao longo da exposição aqui eu apresentei para vocês, a necessidade de um governo congregacional, a necessidade de ajudar os crentes da igreja antes de ajudar outros que são de fora, mas em especial
o perfil do servo do mestre, o perfil daquele que serve na igreja. Esse perfil deve ser adotado por qualquer pessoa que quer realmente servir na igreja do mestre, na igreja de Cristo. As pessoas que trabalham na igreja, seja qual for a função, como pregadores, como mestres, ou mesmo como administradores, gerentes ali de bens, gerentes de recursos da igreja, tesoureiros, zeladores, pessoas que cuidam da área social da igreja, são áreas administrativas. Essas pessoas, todos, tanto aqueles que se envolvem com questões ligadas ao culto, ao ensino, à adoração, como aqueles que se envolvem com essas questões mais gerenciais, devem ser pessoas de boa reputação. Você tem um histórico louvável. Você olha para aquela pessoa e fala, essa pessoa é uma pessoa confiável, ela tem um histórico limpo. Pessoas cheias do Espírito Santo, que são conduzidas e influenciadas pela ação do Espírito Santo na vida delas, que não são movidas pelo seu próprio coração, por suas próprias paixões, mas pelo Espírito Santo. E pessoas que tenham sabedoria, pessoas equilibradas, pessoas moderadas, sensatas, sóbrias, pessoas que agem com os pés no chão, com entendimento, não pessoas afoitas, espalhafatosas, que agem sem pensar, não, mas pessoas dotadas de sabedoria. Esse é o membro da igreja que é útil em qualquer tarefa. Boa reputação, plenitude espiritual e sabedoria. Se você é alguém assim, como eram aqueles 7 homens, você pode ser um excelente servo de Cristo na igreja, em qualquer função, cultica ou gerencial, porque tudo no Novo Testamento que envolve a igreja é espiritual. Tudo. Você pode ser um excelente servo na igreja, atuando em qualquer área ali na igreja, se você tiver esse perfil. Aí você vai ser um instrumento para fazer com que problemas da igreja desapareçam. Agora, se você não tiver esse perfil, não for uma pessoa de boa reputação, não for alguém controlado pelo Espírito Santo, e não for alguém que está de sabedoria, aí você não vai ser alguém que faz os problemas da igreja desaparecerem. Não, vai ser o contrário. Você vai ser alguém que faz os problemas da igreja aparecerem, crescerem e se avultarem. É isso que você vai ser. Você vai ser um membro da igreja que vai fazer com que os problemas, em vez de se dissolverem, como esses homens fizeram, você vai fazer com que os problemas surjam. Você vai ser fonte de problemas. Você vai fazer com que os problemas surjam e mais. Você vai fazer com que os problemas que já existem se agravem. Então, queridos, busquem de todo o coração criar na vida de vocês esse perfil maravilhoso que temos aqui. Boa reputação, plenitude espiritual e sabedoria. Se vocês tiverem isso, vocês serão servos úteis em qualquer campo da igreja, fazendo com que os problemas, fardos e dificuldades do povo de Deus desapareçam graças ao trabalho de vocês.